Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, jovens? Vamos à nossa dose semanal de arte e literatura. Bom, como eu havia dito para vocês, eu vou gravar separado, né, ali as aulas de história da arte, sempre buscando linkar a questão das artes com a questão da literatura. Lembrando que literatura também é uma manifestação artística e que nós temos várias outras, a gente inclusive já discutiu sobre isso. Hoje a minha ideia nessa aula é que a gente consiga enxergar como que a pintura e a poesia se aproximam ou não, ou se alguma delas é mais privilegiada do que outra, né? Então, a pergunta inicial é: como as artes plásticas conversam com a literatura? É muito possível que vocês já tenham ouvido falar em algum momento que existem quadros e poesias e poemas que andam aí próximos um do outro, né? Alguns artistas acabam lendo uma poesia e decidem fazer um quadro sobre isso, ou vice-versa. Algum poeta ou poetisa vê um quadro e decide fazer uma poesia sobre tal quadro ou sobre tal escultura. Isso é muito comum. Inclusive esculturas, né? Hoje eu estou falando de quadros aqui, mas existem diversas esculturas que serviram de inspiração para poetas e poetisas. Tranquilo? Bom, então eu tirei aqui alguns elementos de alguns artigos que tratam dessa questão da literatura e das artes. Bom, pintura e literatura, duas expressões de artes que, apesar de diferentes, reservam pontos em comum. Quando surgiu a aproximação entre o universo da escrita e o mundo das imagens? Como dois códigos aparentemente tão diversos podem conviver? Qual o papel das artes na representação da realidade? Essas perguntas, elas acabam tomando forma, né, nas nossas discussões, nas aulas de literatura e nas aulas de história da arte. A primeira pergunta é interessante da gente pensar, que é quando surgiu a aproximação entre o universo da escrita e o mundo das imagens. Como vocês sabem, já estudamos sobre isso, nós temos representações imagéticas lá do tempo das cavernas, né? Quando os homens desenhavam nas cavernas representações, tanto dos dias, né, das ações deles, quanto representações ritualísticas. Vocês vão se lembrar aí dessa aula que eu expliquei para vocês, e fiz alguns desenhos, trouxe alguns desenhos para vocês verem. Então, a representação do mundo através de imagens é muito mais antiga do que a representação do mundo através da escrita. Por quê? A escrita, gente, ela surge, né, a invenção da escrita, ela é mais tardia do que a invenção da imagem. A imagem, como eu disse para vocês, né, desde lá do período paleolítico, ela já existia. Os homens não tinham desenvolvido a escrita ainda. Então, quando se desenvolve a escrita, existe a possibilidade de trabalhar essas duas manifestações de forma conjunta. Então, essa discussão entre literatura e artes plásticas, nessa aula eu estou falando sobre as pinturas, né? Ela é tão antiga quanto a invenção, a criação da própria escrita. Tranquilo? Bom, a próxima pergunta seria como dois códigos aparentemente tão diversos podem conviver. Códigos, galera, no sentido, né, as letras, as línguas são códigos, assim como as imagens. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais nisso. E como que duas representações tão diferentes, né? O código escrita e o código imagem, eles podem conviver e podem achar pontos em comum. Qual o papel das artes na representação da realidade? Isso nós estamos discutindo já há um bom tempo. Nós falamos, inclusive, né, que cabe à poesia eternizar o momento,
quando um poeta ele se debruça diante de uma realidade e ele eterniza aquilo, ele tira do momento a efemeridade. Já dei o exemplo de vocês, que o Fernando Pessoa diz sobre isso muito bem, quando ele fala sobre os campos floridos. Né? Imagina o seguinte, o poeta ou a poetisa está vendo um campo florido e naquele momento decide versar, fazer versos sobre aquilo. Quando vem um inverno, o que vai acontecer com essas flores? Elas vão morrer. Só que no meu poema elas vão resistir e aquele quadro, né, que o poeta escreveu, ele vai ser reservado ali à eternidade e não à efemeridade, como a realidade nos impõe, né? Então, escrever, eternizar um momento, é tanto sobre o ser efêmero, né, passar, quanto ser eterno também, ok? Bom, então vamos dar continuidade aí. O Arlindo Daber, que é um artista plástico e ensaísta, ele vai falar o seguinte: palavra e imagem sempre estiveram em contato ao longo da história da pintura ocidental, quer através das legendas e das inscrições da pintura medieval ou do primeiro Renascimento, quer de maneira mais sutil e dissimulada nos títulos que acompanham as pinturas, explicitando, ampliando ou restringindo o poder narrativo das palavras. Olha só que interessante. Esse comentário que o Daber faz já está no mundo mais moderno, né? A gente consegue ter essa concepção mais ligada a esse século e ao século passado, que faz um paralelo que é super legal, né? Em relação à pintura ocidental e as legendas que elas carregam. Então, quando você tem um quadro e embaixo daquele quadro eu vou trazer uma legenda explicando, né, dando título, explicando sobre o artista, sobre a obra, eu já estou trazendo esse elemento narrativo escrito para a narrativa da pintura. E isso acontece em diferentes medidas, de diferentes formas. Muitas vezes isso é feito de forma proposital, para ampliar o sentido e o significado daquela obra, ou vice-versa, para diminuir e trazer menos atenção para a pintura e mais atenção para a escrita. Isso vai variar de acordo com os desejos aí do pintor ou do curador também, que vai fazer a exposição. Tranquilo? Então, essa relação já acontece de uma forma meio que indireta, né? Eu trouxe outras perspectivas aqui que são interessantes da gente pensar. A filosofia, ela busca sempre, né, relacionar, linkar todas as possibilidades de vivências aí do mundo, sejam essas vivências metafísicas ou materiais. E o Horácio, muito esperto, né, vocês já devem conhecer ele aí nas aulas de filosofia, ele fala uma coisa que é bem legal. Ele fala o seguinte, né? Como a pintura é poesia. Ele fala que a pintura é uma poesia desenhada, né? E a poesia é uma pintura falada. Então, o Horácio ele vai fazer essa relação afirmando que a pintura é uma poesia também. E a poesia é um quadro transformado aí em palavras. E o Horácio já pensou isso lá em 65, 68, antes de Cristo. Ele já faz essa primeira comparação entre essas duas modalidades artísticas aí, que seria a literatura e as artes plásticas. Tranquilo? Então a gente já tem uma primeira perspectiva, né, de um filósofo antes de Cristo, fazendo esse paralelo entre essas duas manifestações artísticas. Depois eu trouxe um outro camarada aqui, que é o Charles Alphonse Dufresnoy, do século XVII. Ele foi um pintor francês e ele fala o seguinte, eu gosto muito dessa perspectiva dele, né, que vai, de certa forma, se assemelhar aí a de Horácio. Lembrando que o Charles Alphonse, ele é um pintor do século XVII, então ele se afasta
em termos de período e de escolas artísticas do Horácio. E mesmo assim, esse pensamento ele vai conversar de certa forma, né? Vamos ler o Ipsis Literis, o que ele disse aqui. Um poema assemelha-se a um quadro. Deste modo, um quadro deveria também assemelhar-se a um poema. Um quadro é muitas vezes considerado como poesia muda e a poesia um quadro falante. Olha só, o Charles Alphonse ele faz o que o Horácio começou a desenvolver, começou a pensar, né, lá em 65 a.C., relacionando diretamente a poesia à pintura. Né? E isso, gente, o legal dessa aula que eu quero trazer para vocês são perspectivas. Em nenhum momento aqui eu vou verticalizar essa aula e apontar para vocês qual que é a perspectiva mais adequada para se fazer essa análise, tá? Então eu estou trazendo perspectivas aí que vão privilegiar a pintura, algumas vão privilegiar a literatura, outras vão colocá-las em pé de igualdade. Então, a minha intenção aqui é que vocês analisem, pensem nas vivências que nós estamos, né, desenvolvendo em sala de aula, nas nossas discussões, para depois a gente conseguir horizontalizar essa discussão em cima desses pensadores aí, né, desses argumentos de autoridade que eu estou trazendo para vocês. Então, Charles Alphonse ele faz esse paralelo, igualando essas duas manifestações artísticas. Próximo. Um contraponto que eu vou trazer aqui para vocês, né, de dois camaradas aqui, dois pensadores, também artistas, que já vão estar lá no século XVIII, que é o Burke e o Lessing, e eles vão dialogar e conversar bem abertamente sobre isso. É no século XVIII que essa discussão começa a ganhar uma proporção maior, né? Antes do século XVIII ali, as pessoas falavam sobre, os pensadores, os artistas, os filósofos, eles falavam sobre, mas não era tão desenvolvido uma crítica em cima disso e um pensamento mais formalizado em cima disso. Bom, e então vou ler para vocês. O diálogo entre essas duas artes só será discutido abertamente a partir do século XVIII, principalmente por Edmund Burke e o Gotthold Lessing. E coloquei uma citação do Lessing aqui. A pintura é uma arte da imagem, isto é, do espaço, enquanto a poesia é uma arte da linguagem, isto é, do tempo. A pintura e a poesia são, portanto, submetidas a determinações específicas. O que o poeta pode contar nem sempre pode ser mostrado pelo pintor. Bom, complexo aqui, né? O Lessing, ele está trazendo um contraponto do que o Horácio falou e o que o Charles Alphonse falou também. Ele está colocando a escrita, né, a arte da linguagem aí, que seria a poesia, e a arte da imagem, que seria a pintura, em lugares diferentes. Né? A poesia, ela cabe ao tempo e a pintura cabe ao espaço. Se vocês fizerem uma relação com o que o Fernando Pessoa disse, né, sobre a efemeridade, sobre a poesia eternizar o momento, ele vai acabar conversando, de certa forma, com essa afirmativa aqui do Lessing. E a imagem cabe ao espaço, né? Essa representação do espaço, ela vai ser feita através dos quadros, e a representação do tempo, né, da eternidade, né, ou da passagem do tempo, ela é feita através da literatura. Tranquilo? Gente, esses conceitos são mais complicados, tá? Mas eu acho importante a gente ter essa discussão de uma forma um pouco mais aprofundada, para a gente não ficar nos achismos, né? A arte, às vezes, ela cai nesse probleminha, porque muita gente, eu também sou uma grande admiradora das artes, e claro que a gente tem que ter um prazer ali ao apreciar uma arte, né? Mas também temos que ter a curiosidade, o cuidado em entendermos a teoria disso. As coisas começam a fazer, inclusive, mais sentido
quando a gente começa a perceber que por trás das manifestações artísticas existe toda uma construção de pensamento social, antropológico, artístico mesmo, técnico, e isso deixa a nossa discussão menos rasa e, como eu sempre digo para vocês, menos ligada ao sentimentalismo. Não que o sentimentalismo seja ruim, é bom a gente ficar tocado por uma obra de arte, tocado por alguma coisa que leu, mas é importante a gente determinar ali o estudo mais científico sobre as manifestações artísticas, tá? Então é um pouquinho mais denso mesmo, mas é super legal a gente ter a oportunidade de conhecer esse tipo de discussão. Bom, por isso que eu tenho trazido aí esses autores para vocês. Aqui eu já trouxe do Almeida Garrett um ponto que ele vai privilegiar a pintura. Ele não vai colocar em pé de igualdade, ele não vai falar que a escrita, a literatura, ela é a que tem mais atributos. Aqui o privilégio vai ser em relação à pintura. Vamos ver o que ele fala. Lembrando que o Almeida Garrett é um poeta do romantismo, da primeira fase romântica de Portugal, e ainda assim, olha o que ele vai dizer sobre a pintura. A poesia animada da pintura exprime a natureza toda. A dos versos, porém, menos viva e exata, falha em muita parte na expressão de suas belezas. Que poeta poderia dar uma ideia de Rômulo como Davi no seu quadro das Sabinas? Que versos nós poderíamos fazer imaginar a divindade como a transfiguração de Rafael? Que poema nos faria conceber a majestade de um Deus criador, dando forma ao caos, e ser ao universo como a pintura de Miguel Ângelo, ou Michelangelo, tá, gente? Bom, primeiro, a gente tem que ter uma referência cognitiva aqui maior, a gente tem que ter um conhecimento maior para entender esse posicionamento do Garrett. Ele está se referindo aqui, quando ele fala do quadro de Sabinas, quando ele fala da transfiguração de Rafael, quando ele fala aqui da criação de Michelangelo, ele está fazendo uma referência, sobretudo, à pintura renascentista. Nós sabemos que a pintura renascentista ela tem uma ligação com a questão clássica, grega, que tem uma perfeição estética muito importante. Essa perfeição estética ela está ligada aos traços, às cores, e isso é fundamental para se construir uma pintura renascentista. E, obviamente, isso enche os olhos, Eu, particularmente, fico muito feliz vendo a arte renascentista, que tem um teor religioso muito grande, mas a arte vai ir além disso, pela técnica, pelas cores, muito mais do que pelo tema. Então, quando o Garrett ele fala que a pintura, ela vai trazer mais expressão às belezas, e a poesia ela é menos viva e menos exata do que a pintura, ele está privilegiando esse retrato da realidade, de alguma forma, em relação ao retrato que a literatura consegue fazer. Que realmente, gente, é mais inexato. A literatura ela não tem a exatidão que uma pintura tem, Então é um ponto que a gente tem que pensar também e fazer esse paralelo. Tranquilo? Beleza, então tá, continuar. Modernismo, gente. Já falei com vocês que o modernismo é a minha escola literária predileta, apesar de eu gostar muito do simbolismo também. E o modernismo ele vai conversar diretamente aí com as artes plásticas. Então, o modernismo ele foi um movimento literário, artístico, social, cultural, que foi muito importante para o Brasil. Lembrando que nós saímos da escola literária modernista, a gente está aí no pós-modernismo, que é uma parte de transição artística, a gente não sabe muito bem quais serão essas características que nós estamos vivendo hoje, já discutimos sobre isso,
Mas o legal aqui que eu queria trazer para vocês é que o modernismo, dentro do seu pensamento, ele vai constituir uma visão das obras das artes plásticas e da literatura andando de uma forma quase orgânica, uma muito próxima da outra, uma complementando o sentido da outra ou trazendo um sentido aí repartido e funcionando quando estão juntas. A gente vai ter a poesia concreta, por exemplo, que são exemplos de quadros poéticos, né? Que sem a imagem eu não ia ter uma construção de significado e significante da poesia. Então, o modernismo, para mim, é a escola literária que vai representar muito bem essa congruência, né, esse link entre as artes plásticas e a poesia. Bom, vou ler aqui para vocês o que eu trouxe, são algumas reflexões acerca do modernismo. Já nas vanguardas modernistas do século XX, viu que a gente caminhou, né? Nós saímos lá do Horácio, 65 a.C., passamos pelo século XVII, século XVIII, e agora chegamos no modernismo, no século XX, mais exatamente ali 1923, quando começa esse movimento modernista brasileiro. Lembrando, gente, que as vanguardas europeias já estavam acontecendo. Então, lá na Europa, né, todo o pensamento modernista já estava numa efervescência tremenda. E os modernistas brasileiros bebem das vanguardas europeias, chegam aqui no Brasil tentando construir uma identidade nacional, embasando aí num pensamento de estética europeia. Bom, vamos ver. A relação entre as artes plásticas e literatura se estreita por meio do cubismo, segundo Dauber. Cubismo, gente, é uma das vanguardas europeias que chega no Brasil, né? Nós tivemos aí 6 vanguardas europeias que vão aparecer aqui no Brasil, traçando os limites nacionais nessa inspiração aí que foi externa. E cubismo é uma das vanguardas. Bom, o Dauber fala o seguinte: a palavra pintada dos cubistas aparece como representação objetiva da realidade urbana através de fragmentos de jornais, partituras musicais, embalagem de produtos, etc. O jornal atual como metáfora do tempo, da dinâmica dessa nova paisagem, a seleção de palavras retiradas no noticiário acrescentam novas possibilidades de leitura às obras. Essa reflexão é do Oliveira, né? Que é um crítico. E aí, nós vamos estudar todas as vanguardas e vocês vão conseguir entender melhor o que quer dizer, né? Quando eu falo que o cubismo ele é uma representação objetiva da realidade urbana. Pense o seguinte, gente, século XX, a gente estava começando a se modernizar com um boom tecnológico, né? Que trouxe muita movimentação. Quando eu falo de movimentação, gente, é de movimento mesmo. Carros na rua, pessoas viajando, êxodo rural, urbano, quando as grandes cidades começam aí a inflar, então essa movimentação é muito forte dentro das cidades. Nós temos aí as máquinas sendo trazidas para o Brasil, né? Então a gente tem o trem fazendo transporte, muitas vezes aí de matéria-prima. Minas Gerais tem uma relação com o trem muito forte, né? Inclusive vou falar já sobre isso em uma das obras aqui. Então, essa velocidade urbana, ela vai aparecer no cubismo através das imagens. Tem poesia? Tem também. Muitas vezes essas poesias são desordenadas, muito dinâmicas, representando a própria realidade urbana, que é barulhenta, que é rápida, que cresce de forma desordenada. E isso vai aparecer dentro dessa vanguarda cubismo, e as imagens vão refletir isso. São imagens poéticas. Então, essa relação entre pintura e poesia dentro do cubismo vão andar de mãos dadas. Tranquilo? Eu não separei obras cubistas aqui para vocês, porque eu quero estudar todas as vanguardas separadamente, porque são muito ricas e vão levar um tempo de análise, ok? Bom, pintura e a representação na literatura. E aí, vamos lá. Falando em modernismo, eu trouxe para vocês aqui um poeminha bem singelo do Murilo Mendes,
que é um poeta, foi um poeta mineiro, né? Nós mineiros sempre arrasando aí na literatura, na poesia, sobretudo, com grandes representantes, Murilo Mendes é um deles, e ele, inspirado nas obras de arte do Ismael Neri, que é um pintor e poeta também, tá, gente? Já faleceu. Ele escreve esse poeminha Aquarela, fazendo referência às mulheres que aparecem na obra do Ismael Neri. Ismael Neri, gente, pintor e poeta, né? Então essa relação é bem próxima aí dentro da obra dele. Foi um camarada, foi um artista que teve pouquíssimo reconhecimento enquanto vivo, e depois de sua morte, a obra dele foi muito mais valorizada. Inclusive, existem quadros do Ismael Neri, né, que são vendidos a preços absurdos e que há um tempo atrás você compraria em qualquer antiquário por R$100, né? E hoje eles passam aí da casa de centenas de milhões. Bom, vamos ver aí. O poeminha Aquarela, do Murilo Mendes, fala o seguinte: mulheres sólidas passeiam no jardim molhado da chuva. O mundo parece que nasceu agora. Mulheres grandes, de coxas largas, de ancas largas, talhadas para se unirem a homens fortes. O Murilo Mendes, ele vai escrever isso observando a representação do feminino na obra do Ismael Neri. Chama-se Aquarela porque o Ismael, em grande maioria aí, né, dos seus quadros, ele tem uma predileção pela técnica de aquarela, alguns outros não. Então, olha só como que aconteceu isso, gente. O poeta, que é o Murilo Mendes, ele vê o artista plástico, vê a obra do artista plástico e decide fazer um poema observando aquela representação, né? E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um dos quadros do Ismael Neri, que é a representação aí de 3 mulheres, né? 2 de perfil. Ele trabalha com luz e sombra, vocês conseguem perceber isso. Os traços, que são traços bem modernos também, ligados aí ao expressionismo, que é uma vanguarda também europeia que nós trouxemos aqui para o Brasil. Então, se vocês observarem os traços, né, do pescoço, por exemplo, dessas mulheres que são mais avantajados, os ombros arredondados, indicando aí uma questão relacionada ao corpo feminino, né, esse corpo mais arredondado, que até aquele tempo era relacionado a fertilidade feminina. E do lado direito aí vocês podem observar uma silhueta feminina indicando essas fartas carnes, né? Que era um modo de representação feminina na época. Gente, eu sempre falo com vocês, nós devemos enxergar a arte com 2 tipos de olhar, né? Um sincrônico e um anacrônico. Sincrônico, se eu for olhar para esse poema do Murilo Mendes e essa obra do Ismael Neri de forma sincrônica, eu vou ter grandes críticas, mesmo porque a representação do feminino hoje é totalmente diferente do que se imaginava naquele tempo, né? Então eu tenho críticas aí a um homem falando sobre como a mulher ou tem que ser, ou como deveria ser. Porém, com um olhar anacrônico, se eu desloco, né, todo o meu conhecimento aí para a existência de um único pensamento, que é o pensamento lá da década de 50, daquela possibilidade de se construir uma obra, era isso que eles tinham, era isso que era discutido. Não existia discussão que existe hoje, né, sobre a questão do machismo, do feminismo, das mulheres fazendo as obras e falando por elas, né? Os grandes artistas eram homens, então eles acabavam se apossando desse lugar da mulher e tomavam, né, sem nenhum lugar de fala, acabavam representando aí da maneira que eles achavam adequada naquela época. Então, para a gente conseguir entender melhor essas obras, a gente tem que deslocar o nosso olhar e deixar um pouquinho de lado aí as discussões atuais que nós temos, que são importantíssimas.
e tem que haver esses apontamentos. Tranquilo? Bom, logo depois aqui, sim, essa é bem legal. Temos um grande artista, né? Famoso, inclusive ali na Pampulha a gente tem representações dele. Ele, para mim, é o maior pintor moderno do Brasil, né? Para mim, tá, gente? Porque existem outros fantásticos também, que é o Cândido Portinari. O Portinari, ele tem uma fama muito interessante de ter os quadros, né, seus painéis, não só os quadros, que ele tem grandes painéis também, muito famoso por pintar azulejos, de uma proporção muito grande e com o mesmo talento de pintar azulejos aí muito pequenininhos. O cara era um rei da técnica da pintura, expressionista, e ele tem a fama de trazer para a obra dele muitas coisas relacionadas à literatura brasileira, né? Pensando que a gente está no modernismo, a segunda fase do modernismo é um modernismo muito ligado a representações sociais, né? A denúncias sociais, sobretudo ali do Nordeste. Então a gente vai ter a figura do retirante, o Portinari vai ter em suas obras muitas questões relacionadas ao êxodo rural, como eu falei com vocês ali do cubismo, né? Começa-se a pensar que as grandes cidades são centros de oportunidade. Então, as pessoas do interior começam a se deslocar para os centros urbanos em busca aí de emprego e de melhorias de vida, e isso obviamente não vai dar muito certo, não em sua completude, e a gente vai ter isso sendo representado em vários quadros, inclusive já caiu alguns deles em provas aí que eu passei para vocês, né? E eu vou falar deles quando eu for falar das vanguardas em específico. Bom, mas eu trouxe aqui uma obra que é o Lavrador de Café, do Cândido Portinari, e eu vi uma análise bem interessante que assemelha não, mas que aproxima esse quadro, o Lavrador de Café, da obra do Graciliano Ramos, que é São Bernardo. Gente, o Graciliano Ramos, ele está ali antes do modernismo, tá? A gente chama isso de escola de transição. O pré-modernismo não é uma escola literária, mas ela carrega traços modernos já. Então, apesar do Graciliano estar ali no pré-modernismo, ele vai se estender para o modernismo e carregar esses traços aí de uma forma bem clara dentro das suas obras. Bom, então vamos lá, vou ler aqui para vocês. Em ambas as obras, estou falando aqui de São Bernardo, tá? E o Lavrador de Café, lembrando que um é livro e o outro é um quadro, está presente a contradição moderno-arcaico, tanto em Paulo Honório, protagonista do romance de Ramos, quanto na oposição trem-trabalhador rural, distorcidos pela perspectiva empregada por Portinari, na qual o trem, representando o progresso, aparece pequeno em relação ao trabalhador que segura a enxada, símbolo do modo de produção arcaico. O que aproxima essas duas obras é, sobretudo, o uso de uma linguagem expressionista. Em ambas, a realidade não é objeto de contemplação apenas, sendo representada de forma simétrica e harmônica. Vou mostrar essa obra para vocês. Olha aí, essa obra, O Lavrador de Café, do Cândido Portinari, tendo aí uma representação, né, do êxodo rural, que eu falei com vocês, e uma exaltação, e por isso que ele está em primeiro plano, tá, gente? Esse lavrador de café aí, né, com a sua enxada, com traços expressionistas, né? O aumento desses traços, vocês podem observar os pés desse lavrador, né? Os traços mais avantajados aí da boca, do nariz, dos braços, é um traço expressionista de aumento da realidade. Então, ele, em primeiro plano, Portinari vai pintá-lo em primeiro plano, que é o que chama mais atenção, em relação ao arcaico. Então, o arcaico aparecendo aqui em primeiro lugar da obra, e lá atrás o trem de ferro passando, simbolizando o próprio caminhar, né, do arcaico para o moderno, e diminuindo essa influência urbana em relação
ao campo. Então, o Portinari, ao fazer em segundo plano o trem passando ao fundo, ele está representando esse caminho de êxodo rural, né, de você caminhar do rural para o urbano, sendo representado pelo trem, e como isso, às vezes, né, de acordo com o Portinari, deveria estar diminuto, porque essa grande efervescência da economia, da tecnologia, acabou influenciando de forma muitas vezes negativa a questão dos modos de produção rurais. Tranquilo? Então, vocês têm que observar a sobreposição, os traços expressionistas do Portinari e a própria representação, que é uma pintura ligada à crítica social. Tranquilo? Bom, e eu trouxe para fechar aqui para vocês a obra que se tornou aí, né, uma obra muito relacionada à cultura pop, porque ela teve várias representações futuras aí, né, depois que ela foi exposta na Semana Moderna, na Semana da Arte Moderna, acabou dando uma hypada, né, virou um hype aí de representação de pop art, que é o Abapuru. Né, o Abapuru, Tarsila do Amaral pinta o Abapuru, junto ali dos seus amigos modernistas, né, ela inclusive mostra essa obra para o Oswald de Andrade, e ele não gosta muito dessa obra, discute com ela a respeito disso, e acaba se tornando, né, ela passa por cima do Oswald, que é um dos maiores representantes do modernismo, e ela acaba apresentando essa obra, que se tornou uma grande representante do pensamento modernista. Né? Dentro do pensamento modernista, a maior preocupação modernista seria a seguinte: eu vou lá na Europa, eu vou entender a estética, eu vou entender o que esses europeus estão propondo, eu vou comer esse conhecimento, tá? Lembrem disso, comer esse conhecimento, eu vou chegar no Brasil e esse conhecimento que eu comi, que eu digeri, eu vou transformá-lo em um conhecimento com uma identidade brasileira. Né? Não é à toa que a Tarsila escolhe esse nome Abapuru, de origem indígena, né? Um nome indígena, que significa o quê? Homem que come carne humana. Essa é a tradução de Abapuru. Ok? Que é de uma língua indígena. Gente, eu não vou saber afirmar para você se é do Tupi-Guarani. Não tenho certeza, porque a gente já sabe que existem mais de 500 línguas indígenas no Brasil. Né? Mas possivelmente é do Tupi-Guarani, sim, porque o Tupi estava em ascensão, essa discussão de uma língua nacional. Então, os modernistas, várias vezes em suas obras, fazem essas referências à língua que eles dizem ser a língua brasileira, o Tupi-Guarani. Né? E fica aí mais um gancho para a gente repensar o que seria uma língua brasileira. Eu sempre falo isso com vocês. Bom, então a Tarsila configurou a linha de frente na pintura modernista brasileira, ao lado de Anita Malfatti, que eu quero fazer com vocês também uma aula sobre essas pintoras. Seu quadro mais famoso é o Abapuru, que significa Homem que Come Carne Humana, de 1928, que inaugura o movimento antropofágico de digerir e incorporar outras culturas no Brasil. Né? A antropofagia, ela vem de uma cultura de algumas etnias indígenas, onde eles comiam literalmente a carne dos seus oponentes para poderem ficar com aquele poder do oponente, né, com a força, com a inteligência. Então, essa proposta antropofágica do modernismo é exatamente, quer dizer, não exatamente, né, gente? Eles não foram para a Europa para comer literalmente os europeus, né? Eles vão lá para aprenderem sobre o modernismo, sobre as vanguardas. Então, eles comem, digerem, trazem para o Brasil e incorporam a brasilidade, a identidade nacional, a língua nacional, o balanço, tudo aí que eles acreditavam ser uma característica brasileira. Tranquilo? E o Abapuru representando isso. Para quem não conhece, esse é o nosso Abapuru,
que dá para a gente fazer uma análise, inclusive, da posição do Abapuru, das cores, mas eu não vou fazer isso hoje, porque a minha ideia aqui é que a gente inicie a discussão entre as artes plásticas e a literatura, como que elas vão linkar aí, né, ao longo da história, mas depois a gente pode sim fazer uma análise específica do quadro Abapuru, que é bem interessante, rende uma aula inteira. Tranquilo? Bom, e hoje eu vou deixar uma dica para vocês aí, que é vocês visitarem os museus virtuais. Estamos em quarentena, em pandemia, então vários museus abriram visitação virtual e é uma experiência interessantíssima. Vocês podem, inclusive, observar aí essa diferença, né, entre os quadros e o que é escrito nas legendas desses quadros, se isso altera ou não a minha percepção em relação à obra. Então, vou deixar essa dica lá no Catraca Livre, que é um site mineiro, inclusive, né? Coloquei o link aí para vocês. Eles vão explicar sobre essa visita, esse tour virtual no Museu de Louvre, lá na França. Deem uma olhadinha, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. É isso por hoje. Um beijo e tchau!